Muito bem, professor. Agora, professor, nós vamos para as perguntas ao vivo. Maravilha. Vamos lá, nosso assistente Tiago vai ver se alguém tem alguma pergunta para ser feita agora, ao vivo. Eu estou percebendo aqui nesse momento, meu amigo Ed Rocha, é que as pessoas estão com a língua coçando, querendo fazer perguntas. Só que instantinho, já tem uma pessoa aqui, hein? Na nova terra, terá casamento? Ou os casais que aqui foram já casados ficarão juntos também? E aí, professor? Só um momentinho, eu estou recebendo uma visita aqui invisível no nosso estúdio, mas, por gentileza, eu acredito que pela voz sou a irmã Ivone, estou certo? Exato. Ok, um abraço para a irmã Ivone. Irmã Ivone, por favor, repita a sua indagação. Na nova terra, terá casamento? Ou aquelas pessoas que forem casadas vão ficar juntos? Maravilha. Uma pergunta muito curiosa. Pois é, professor. Esta está aqui, ó, na mira da verdade. É verdade, é do jeito que o Ed Rocha adora, né, meu irmão? Exatamente. Aquelas que eu também tenho umas dúvidas, né, professor? Tá jóia. E acho que muitos aqui também a têm. Isso. Professor, estamos com um problema técnico. Vamos ver aqui no microfone seu. Não estamos lhe escutando. Estamos sem som ainda. Só um momentinho que o técnico vai chegar aí. Estamos sem som ainda, professor. Nada. Bem, meus irmãos, estamos esperando que a nossa equipe técnica dê algum jeito, mas façam suas perguntas, prepare-se. Oi, som. Oi. Já estou lhe ouvindo, professor. Tá me ouvindo, meu irmão? Já estou ouvindo, só não estou lhe vendo. Ok, agora só Agora sim. um momentinho, estamos Está com o aqui. auxiliar aí. Eu estou vendo que o Ivan Saraiva está ao seu lado, professor. Temos vários personagens importantes da Novo Tempo aqui ao meu lado, viu? O som tá legal, irmão? Está ótimo. Tá, João, só deixa eu... Ok, 1, 2. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui com a nossa conversa. Pronto, professor. O áudio tá bacana? Está bem, está tudo bem. Então, graças a Deus. Amém. Então, eu dizia o seguinte, inclusive, a irmã Ivone, ela não foi a primeira a pensar nisso daí. Nós iremos ler um texto agora, lá no capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus, que é uma resposta de alguém que fez uma pergunta semelhante. Né? Então vamos lá. Mateus, o capítulo 22. Nós iremos ler o versículo 30. Muito bem. Tá jóia? Mateus capítulo 22, verso 30. Deixa eu só dizer para os irmãos e para a irmã Ivone especificamente o contexto desse capítulo. Se nós lêssemos a partir do versículo 23, a gente perceberia que um saduceu chegou para Jesus e fez uma pergunta muito semelhante à que a Ivone fez. Não é? E um detalhe interessante é que os saduceus, eles eram uma classe de judeus
que não seguiam Jesus, não criam que Jesus ele era o Messias, e além de não crer nisso, eles não criam na ressurreição. Olha que lamentável, né? Imagine você acreditar em salvação, mas não acreditar em ressurreição. Na verdade, isso é enxugar gelo, é atirar no pé. Por quê? Porque se a salvação se limita a essa vida, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, o versículo 19, se a nossa esperança, se a nossa salvação é só essa vida que a gente tem, então morreu, acabou a salvação, acabou a esperança, acabou tudo. Os saduceus eram assim, eles não acreditavam na ressurreição. Mas olha a resposta do Senhor Jesus Cristo quanto a essa questão do casamento lá no novo céu e também aqui na nova terra. Porque a gente sabe que quando Jesus voltar, iremos para o céu, passaremos lá 1000 anos, revisando o juízo que já tem sido feito por Jesus desde o dia 22 de outubro de 1844. Os irmãos estão me ouvindo, né, Ed? Estamos então eu vou continuar. Ótimo, eu vou continuar. Então, quando Jesus ele terminar esse julgamento e vier, ele vai levar os santos, ele vai levar os salvos. Lá estaremos por 1000 anos. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 21, verso 2, que a cidade santa ela vai descer com os remidos de novo para a terra. E a partir daí teremos uma nova terra. Aí Jesus ele diz assim, nesse contexto de novo céu e nova terra. Eu convido vocês a ler Mateus 22, verso 30. A Bíblia diz assim: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Ou os anjos no céu, como aparece em algumas versões. E aí a gente para raciocinar um pouco. Os anjos, eles possuem gênero, ou seja, será que existe anjo macho e anjo fêmea? A Bíblia, ela em nenhum dos seus 66 livros apresenta algo parecido. Os anjos, segundo o livro, a carta que Paulo escreveu aos Hebreus, né, no capítulo 1, vamos folhear, vamos até Hebreus. Hebreus, o capítulo 1, o versículo 14, a Bíblia diz, não são todos eles, isso se referindo aos anjos, tá? Se você observar o verso 13, a Bíblia está falando a respeito dos anjos. Aí no verso 14, há uma definição quanto ao sexo dos anjos. A Bíblia diz assim no verso 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, o anjo ele é um ser espiritual. O anjo ele não tem sexo. Aí Jesus está dizendo lá em Mateus que após a ressurreição os salvos, quer seja um salvo homem, um salvo mulher, um salvo menino, um salvo menina, um salvo bebê, todos serão como os anjos. Passaremos a ter, digamos assim, a mesma estrutura que os anjos possuem. E nessa estrutura, o sexo ele não é diferenciado. E, portanto, não há necessidade de casamento. Não há nem a necessidade como o desejo de se casar. Muito bem, professor. Tá joia? Vamos à próxima.